Sejam bem-vindos. Estamos aqui no Gi Patrian em Ação. Eu sou Gi Patrian, sou especialista em posicionamento digital estratégico e produtos digitais escaláveis. E estamos aqui com uma empresária incrível. Nós nos conhecemos há pouco tempo, de uma forma meio que espontânea. Eu fui tomar um café com uma outra pessoa e a Carla apareceu lá e hoje nós estamos caminhando juntas. Estou posicionando ela melhor ainda do que ela já estava no Instagram. E vocês vão conhecer o que ela veio contar para nós. Carla Mirabelli, seja muito bem-vinda. A Carla é especialista em financiamento de imóveis comerciais e residenciais. E ela veio explicar aqui para nós como que funciona isso aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vinda aqui no De Patreon em Ação. É um prazer ter você aqui comigo, Cá. Obrigada pelo convite. É um prazer meu também estar aqui falar para vocês um pouco da minha história e o como que eu posso ajudar os clientes e também melhorar o meu desempenho. Sim, sim, porque, conforme eu falei, o que você faz aqui hoje nos Estados Unidos é muito mais importante do que os corretores. É um trabalho conjunto. Mas antes da gente entrar nessa parte, cá, eu sei que você está aqui há mais de 20 anos, bem mais, né? 22 anos, foi Uhum. isso, né? Como que foi essa chegada aqui nos Estados Unidos? Você veio bem novinha para cá, com 16 anos. Sim. Como que foi? O que motivou a sua vinda? Como que foi esse começo aqui? Conta um pouquinho para Na nós. realidade, eu vim 2 vezes, né. Eu vim mais cedo ainda, quando eu tinha 12 anos, aí eu Nossa. voltei para o Brasil, depois voltei com 16. O motivo de eu vir para cá foi por causa da minha família, né, meus pais minha mãe veio para Você não cá. tinha o sonho de morar aqui, nos Estados Unidos? Não, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, assim, imaginava que um dia eu até poderia vir morar, mas não foi esse de maneira nenhuma o motivo da minha mudança para os Estados Unidos. Então você não sentiu muito, né? Quando a gente vem adolescente, é mais fácil a adaptação do que vir na fase adulta. Então, eu senti, assim, os problemas normais de um adolescente, né, que já estava estruturado no Brasil e saí e comecei aqui, conheci pessoas novas, tal, mas em relação da vida adulta, trabalho, essas coisas não, porque Você foi todo construiu aqui. aqui. E aí você fez faculdade do quê? Você se Eu formou aqui mesmo, né? Na Sim, faculdade. eu sou formada em ciências contábeis pela Central Hum, Washington University, em Seattle, que e eu legal. atuei uma época, inclusive, como auditora. Ah, você atuou como auditora? Uhum, sim, eu era auditora externa, Que sim. legal. É uma área muito boa também, Sim, é né? muito bom, é muito bom. Então, assim, isso me deu um conhecimento enorme em relação às empresas, tudo, mas eu sempre tive uma paixão por mortgage, porque eu já fui underwriter, que é a pessoa que analisa o loan, que é a parte do banco, a pessoa que Tá, revisa tá. tudo, mas eu queria Mas trazer. não na parte de auditoria. Não, Não. depois que eu saí da Tá, auditoria. tá, Uhum, tá. sim. Aí eu fui a underwriter, né, eu analisava os loans, mas eu queria ajudar as pessoas a conseguir também, a conseguir o tão sonhado comprar uma casa ou pegar um juros melhor. Então foi quando eu fui para o lado de original loan, que é a parte que a gente chama que é a parte da frente do loan, que você fala com o cliente, pega os documentos e aí sim você manda para o banco para poder fazer toda essa revisão e sair o financiamento. Mas como que foi essa transição? Você deixou a auditoria de lado? Você ficou quanto tempo como auditora? Eu trabalhei como auditora há quase 6 anos. Ah, foi, olha, foi. Sim. E você fazia auditoria nas empresas? Sim, a gente era auditor externo. Acho que no Brasil chama mais consultoria, quando você Não, lá tem auditoria auditoria também. então, é assim que a gente fazia. A gente vai nas empresas e a gente tem que dar o veredito de que a empresa está com os financials, né, o financeiro dela em dia para. Certo. Pra... Já era parte financeira Sim, já, sim, já. eu sempre trabalhei na parte das finanças. E Sim. aí como que foi essa mudança, essa transição? Ah, Você conheceu alguém? Alguém te falou sobre isso? Não, eu sempre gostei de. Eu sou muito analítica. Então, assim, como auditora, a gente ia nas empresas para achar o problema que não Muito, estava funcionando. muito. Entendeu? E a transição para eu fazer mortgage também foi bem isso, porque eu sinto que eu tô fazendo uma auditoria nos documentos Sim, das pessoas. Então, assim, eu ajudo. Não que eu vou mostrar os problemas, mas eu posso falar assim: olha, às vezes dá. O que a gente pode fazer para você realmente chegar na compra da sua casa ou no refinanciamento? Porque, assim, existem milhares de programas. Só que nem todos os programas são para todas as pessoas. Então, por isso que eu faço uma análise bem a fundo do meu cliente para ver realmente qual que é o melhor programa para o meu cliente. essa análise é sempre feito por você, que é responsável pelos financiamentos, porque me explica um pouquinho, a gente confunde, a maioria, principalmente de brasileiros que chegam aqui e querem fazer o financiamento da sua casa, eles vão geralmente aonde? No corretor. Sim.
Deveria ser o contrário. Deveria ser o Porque contrário. assim, as pessoas quando vai no corretor, o corretor aqui nos Estados Unidos, ele sempre vai pedir uma carta de crédito, Tá, que é o quanto que você pode comprar. Aí, por exemplo, depois que o passo certo seria, você vem falar comigo, eu analiso todos os seus documentos, eu vejo tanto quanto você ganha, quanto você tem de dívida, quanto você tem de dinheiro salvo, e a gente determina um valor pré-determinado. tá. Esse valor é a famosa chamada pré-aprovação. Aí é uma carta que a gente faz e eu dou para o seu corretor. Aí agora o seu corretor começa a procurar as casas De acordo. baseado no valor que você está pré-aprovada. Mas o que acontece? Não quer dizer que você já está completamente aprovado. Quando você acha a casa e entra em contrato, volta para mim, que aí a gente vai ver o melhor banco para Então mandar. não é uma aprovação ainda, Não, é então. uma pré-aprovação. Mas essa pré-aprovação é quase certeza ou pode dar É errado? quase certeza. Claro que pode ter surpresas, Tá. porque tem que passar ainda na mão do underwriter, que é o analista de risco do banco. É ele que vai assinar o seu financiamento. Mas como eu já fui underwriter, então assim, quando eu dou uma pré-aprovação, eu dou praticamente, eu penso como que o banco pensaria. Entendeu? Tem Então essa assim, vantagem com você. quando eu faço uma pré-aprovação, eu sou bem cautelosa na minha Tá, pré-aprovação, tá. porque realmente eu analisei todos os documentos, eu sei que se eu tô te dando uma pré-aprovação de 300 mil, vamos supor, você realmente está apta para comprar uma casa de 300 mil. E quais são os pontos principais que são avaliados para você ter uma aprovação? Vamos supor que eu tô aqui, amanhã faz 1 ano e 2 meses que eu tô aqui. Todo mundo fala, todo mundo, geralmente, com quem eu já conversei, que é no mínimo 2 anos que temos que ter aqui, morando aqui, para conseguir um financiamento. Isso é real? Depende. Como eu te falei, existem muitos programas para pessoas diferentes, Tá. tá? O normal, que a gente fala, que é um traditional borrower, que é uma pessoa que já está estabilizada, trabalhando aqui, morando aqui há muitos anos, geralmente é isso. Mas não quer dizer que você, com 1 ano, não tem um programa para você. Entendeu? Então, assim, existe um padrão que eu posso te falar, mas ao mesmo tempo, tem outro programa que não tá nesse padrão que pode te qualificar. Interessante. Entendeu? Porque existem milhares de programas. Por isso que o certo é eu analisar de novo o quanto você ganha, o quanto você tem de dinheiro, né, no banco para dar de entrada, e o crédito, que é o que todo mundo fala, o quanto você tem, como tá, o crédito é como se fosse um boletim escolar. Tá. Quantas dívidas você tem, Tá. como que você paga O eles score e o também. seu poder de compra. Entendeu? Então, isso são as 3 coisas essenciais para a gente poder fazer uma pré-aprovação para você, para ver qual que é o programa que você se encaixaria. E quando a pessoa está no Brasil, Uhum. você tem clientes Sim. acredito que tenha clientes no Brasil também, nem mora aqui, mas quer investir aqui. Uhum. O que é avaliado nesse caso? Se ele não tem nem, vamos supor, ele não tem nem movimentação bancária aqui. Então, Todo o dinheiro ainda está no Brasil. a gente vai analisar a vida financeira da pessoa no Brasil. A gente vai. E tem que ter uns requisitos também aqui. Tem que ter uma conta bancária, por mais que não use, mas precisa ter uma conta De bancária. quanto tempo aberta? Eles não dizem quanto tempo. Tá, Tem tem que que ter ter a conta. tem que ser uma instituição americana com conta bancária. Tá. Tem que ter. Geralmente a gente pede para ter uma empresa, apesar de que pode fechar no seu nome, mas a gente pede para ter uma empresa também, aberta nos Estados Unidos. E se não tiver, tu consegue? Consegue. Mas se você É tiver. mais difícil. Não é que é mais difícil, tem que ter mais explicação pro banco. Você tem que explicar o porquê que você quer investir nos Estados Unidos. Entendeu? Caramba. Mesmo que, vamos supor, são investidores brasileiros lá, que tem um poder aquisitivo Aham. alto, mesmo assim, ou é mais Consegue. fácil? Não é que é mais fácil ou mais difícil, é só o quanto que a gente tem que documentar, porque tudo é muito documentado pro banco. Tá. Então o banco tem que ter uma base suficiente para dizer, não, realmente ela é uma investidora no Brasil, ela quer investir aqui, a gente é uma pessoa, é um investidor sólido. Entendeu? Não quer dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas é o quanto que a gente tem que explicar o porquê que você quer investir nos Estados Unidos. Tá. Entendeu? Entendi. Isso no caso de pessoas no Brasil. No Brasil. E tem investidores aqui também. Sim, tem os financiamentos de investidor dentro dos Estados Unidos. Muda também os critérios? Geralmente, quando a gente faz um loan para investidor, a gente tem que olhar assim, o quanto que a casa vai valer, o quanto que a casa o retorno de investimento na casa. A gente olha essas coisas. Então, não necessariamente é somente o comprador, mas a casa também, quando é para investidor, ela também tem muito peso no processo de financiamento. Qual a principal diferença entre o investidor, porque o investidor geralmente já tem muito mais dinheiro, às vezes tem mais de uma casa, e de um cidadão normal?
Ah, Qual e que é o seu hoje, qual é o seu maior público? o meu maior público hoje em dia, eu faço muito, chama-se Foreign National, que é o investidor estrangeiro. Eu trabalho muito, eu também faço muito investidor residente. Então, assim, Tá, vamos dizer tá. que a maioria dos meus clientes hoje em dia são investidores e são o que a gente chama de non-traditional borrowers. O que são isso? São pessoas que não é que tem 2 anos de imposto, ou que é um W2 que está no. W2 é aquela pessoa que, quando você trabalha para uma empresa e a empresa já recolhe os seus impostos. Não é o W3 Paycheck. esse? O paycheck, olerite, Olerite. olerite, Tá, então tá, assim, tá. o meu público hoje em dia geralmente tende a ser mais o non-traditional borrowers, Tá. que são isso, são programas além dos programas convencionais, que abre o leque para você comprar, desde que você às vezes não trabalhe numa empresa, recebe o seu olerite, entendeu? Então, muitas pessoas que são autônomas são a maioria dos meus clientes. E com isso existem vários programas que a gente pode oferecer. E quem é, uma pergunta que você falou, quem é autônomo que não tem esses olerites? É comprovação através do extrato bancário? Seria pelo imposto de Pelo renda, imposto de renda? mas se no imposto, ou então através do extrato bancário, ou profit and loss, que é aquele balanço da empresa. Se ela é autônoma, tem que ter a empresa aberta, né? Exato. Tem que ter a empresa aberta. E hoje você trabalha tanto com financiamento de imóveis comerciais como residenciais. E Sim. qual você prefere? Qual que é mais fácil de conseguir? Nenhum. Na realidade, todos têm as suas dificuldades. Entendeu? Então, assim, um financiamento para uma primeira casa, ele vai ser muito mais rigoroso do que um financiamento para o investidor. Tá. Porque a primeira casa, e assim, o juro geralmente é melhor na primeira casa. Ah, tem isso também? Tem. Os juros, ele varia de acordo com o programa que você vai fazer, sim. Porque é o risco que você tem, né? Como que o banco pensa? Uma pessoa que não vai morar nessa casa. Tudo bem que ele vai colocar um valor, uma entrada maior. Mas assim, ele parar de pagar e deixar a casa para lá é muito mais alto do que uma pessoa que tá morando na casa. Você não vai querer perder a casa que você mora. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, isso tudo tem uma implicação nos juros, baseado no... Claro, aí também entra crédito, se você tem um crédito bom ou ruim, isso vai... Você tem que lembrar sempre que o banco, quando ele pensa em juros, ele pensa em risco. Tá. Quanto risco que ele quer tomar para te dar o financiamento. É isso Tá. que reflete nos juros. Claro que os juros é controlado pelo governo, né? Porque tem, Sim. tem um mínimo que é o governo E que... tem um teto também ou não? Não, tem o floor. Tá. Tem o mínimo. Tá. Mas, além desse mínimo, tem o tipo do profile de cada comprador e programa que vai afetar os juros. Caramba. Uhum. E então o investidor, ele sempre vai ter um juros maior do que uma pessoa que está comprando pela primeira vez? Não sempre, porque às vezes depende de quanto ele está colocando de entrada. Então, vamos supor, Nossa, se ele quer são colocar... muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes. Aham. São detalhes que no Brasil a gente não tem tudo isso para... A maioria dos meus clientes que vêm do Brasil, eles falam, nossa, é muita diferença. É muita diferença Porque mesmo. E até acho que o processo... E aqui as coisas são muito rápidas. Por exemplo, um financiamento, a gente está falando aí de 30 a 35 dias, máximo. Do dia que você entra em contrato, não do pré-aprovação. Mas isso, Cá, é para uma casa já pronta ou para uma casa que está... Como que é no Brasil, vamos dar um exemplo. Você quer comprar um apartamento ou uma casa. Eu vou falar apartamento que é mais comum, lá tem muito apartamento, né? Quando você vai, vamos supor, nem lançou ainda. A construtora tá lá divulgando, mas ainda não fez o lançamento. Ali você começa a pagar para a construtora. Geralmente é assim que acontece. O financiamento com o banco só acontece quando o prédio já está pronto. E tem lá no Brasil chama Habite-se. Que é um documento dizendo que tá tudo ok com a construção. E aí você para de pagar para a construtora e paga para o banco. Como que é isso aqui? É bem diferente. Aqui, por exemplo, existem o construction loan, que é realmente um loan que você tem o lote ou você não tem o lote, você vai construir por conta própria, entendeu? E tem, por exemplo, você vai numa construtora aqui, sei lá, uma Lennar, D.R. Horton, e você quer comprar uma casa deles, tá? Se você quer fazer o construction loan, ele é muito mais difícil de eu te explicar aqui, porque tem o valor da avaliação da terra, o construtor que vai fazer. Então, assim, não é um financiamento que muita gente faz, porque ele é muito caro e ele tem que passar por um level de reviews muito mais rigorosos, mas fazem. Agora, o normal que as pessoas, por exemplo, estão dirigindo na rua, vê uma construtora, para lá. Como que funciona? Se a casa estiver em construção, você dá um sinal que você controla o contrato.
Você travou o contrato. Tá. Então, assim, você entrou em contrato daquela casa. Aquela casa vai ser construída e vai ser sua quando terminar. Mas esse sinal é para a construtora ou já é para o banco? É para o cartório. O cartório. Aqui o cartório controla tudo. O banco não recebe, o builder não recebe. Até você vai achar que está pagando o builder, que é a construtora, mas na realidade está pagando a companhia de título da construtora. Porque aqui quem controla todo o dinheiro é o cartório, a companhia de título, que a gente fala. Caramba. É. Então, o que acontece? Aí, quando você dá o seu sinal e travou o seu contrato, então você está em contrato. Agora a gente vai começar a questão do financiamento. Você não vai pagar nada até o dia do closing. Você vai pagar às vezes um custo aqui e ali, que é o appraisal, que é quanto que a casa vai valer. Essas coisas você paga antes. O crédito. Mas assim, dá mais pagamento igual faz no Brasil? Não. Aqui você vai pagar o sinal, travar o seu contrato. Isso, e esse tempo. Por mais que vai demorar 30 dias, você vai demorar 10 meses. Sério? É. Aí, quando a sua casa estiver pronta, aí a gente vai mandar. Porque assim, o que acontece na construtora, né, tradicional? A gente vai mandar o appraisal, só que o appraisal não está construído. Então, assim, é um appraisal, mas ele vai precisar de um final appraisal junto com o COO, que é o Certification of Occupancy, que é o que você falou que deve ser o ABITSE. Que deve ser o ABITSE. Então, quando eles passam o COO, a gente tem que mandar o outro appraisal e finalizar o loan, que já foi praticamente revisado quando começou a construção. Entendeu? Caramba. E aí, nessa hora que a gente faz o close, que você pega a chave, que realmente você vai dar o restante do dinheiro. Ou entrar no financiamento. Ou entrar no financiamento. Então tem esse delay. Sim, sim. Caramba, olha, é muito diferente É bem mesmo. diferente. E aí, vamos supor, a casa tá. Fui lá, dei o sinal, a casa está construindo. Uhum. Qual o tempo para ela ficar? Porque lá no Brasil, vamos supor, eu peguei uma construção, falo pelo apartamento que eu comprei, o meu lá. Uma construção no chão, antes do lançamento, conforme eu te falei, já tá tudo lá, certo, mas não fez, a construtora ainda não lançou. Um prédio para ficar pronto lá, ele demora em torno de 2 a 3 anos. Então você paga esse período para a construtora lá. E só que o que acontece lá e também não é muito falado. E eu passei por isso no meu primeiro apartamento. Você começa a pagar para a construtora. Só que eles não te falam isso na compra. Na verdade, aquilo que você paga para a construtora é porque eles querem fechar e prender você na compra. É os juros. Então, quando eu fiquei pagando por 2 anos, Entendi. e aí tem assim, você tem que ter pago 35% do valor do imóvel para conseguir o financiamento do banco. Isso. Só que o que ninguém fala, e por isso que existe muito distrato nos imóveis lá, muito distrato. Quando chega para financiar, você pagou só os juros. Sim. Então você continua devendo quase o valor do imóvel ainda. Sim, sim. E aí muitas pessoas não conseguem, porque lá eles avaliam as contas, extratos bancários. Cara, muito distrato acontece. Só que ninguém te avisa sobre isso quando você comprou no chão. Entendi. Então, isso que você está me explicando seria bem parecido a um construction loan, que é o que eu te falei, que você vai lá, você pega o terreno e você constrói a sua casa. Esse financiamento, sim, você vai pagar os juros enquanto você estiver fazendo a construção. Eu consigo dinheiro para construir. Sim. Você vai... O seu general contractor, que é o seu... Não sei se é mestre... O engenheiro que vai fazer a casa. Tá, eu contratei ele. Tá. Ele tem que ser aprovado pelo banco e ele que vai falar que você vai precisar, sei lá, 20% com 3 meses, 20% com 6 meses, e ele que vai fazer. E esses valores que forem tirando, vai ser juros, no construction loan, que não é o normal, não é o que eu estava te explicando. Então, assim, nesse caso, sim, você só paga os juros e o saldo devedor vai continuar lá. Aí, quando acaba a construção, você meio que faz um refinanciamento do valor total da casa agora. Isso é no construction loan. No traditional, like Lennar, ou numa construtora normal que você vai lá, não é assim. Porque a construtora é a dona da casa até ela te entregar a chave. Então, por isso que você não pode pagar juros para ela, porque a casa não é sua. Entendeu? Você só deu o sinal para você travar que você vai querer aquela casa. Mas enquanto não houver o closing, que é o que a gente chama que é quando assina, a casa ainda é deles. Por isso que você não pode pagar e tampouco o banco pode cobrar juros de uma coisa que você não é sua. Porque o colateral do loan é a casa e a casa ainda não é sua. Porque não passou a transferência de título ainda. Por que muita gente pega os apartamentos
e as casas no chão. Aham, Porque tem esse delay de 2 anos para você ir pagando. Aí entendi. você tem que ter pago 35% do valor do imóvel para conseguir o financiamento. Lá no Brasil, o banco que mais financia é a Caixa Econômica, Sim, que é onde você consegue os juros menor. Aqui, geralmente as pessoas já compram a casa pronta, é mais comum na casa pronta, não é? sim. Quanto você tem que dar de entrada para conseguir um financiamento? Depende do tipo da pessoa que tá comprando. Aí vai residente, for national, entendeu? Então, depende do programa, não é nem da pessoa, é do programa que essa pessoa foi qualificada. O mais baixo, que é o que todo mundo fala que é o FHA, que é o First Time Home Buyer, ele é 3,5% de entrada. Olha, Mas para isso você tem que ser a gente fala, um traditional borrow. Já tá estabilizado aqui. E é o outra social, ter green card. tem o O green ano card. passado passou uma lei de que para o FHA tem que ter green card. Mas aí, além do FHA, o próximo mais parecido seria o conventional, que você entra com ele de 3 a 5%. E aí não precisa ter o green card. Não, mas tem que estar com Social Security e permissão de trabalho, tem que Ah, provar o visto que você tem que estar em status nos Estados Unidos. qualquer status. Nem sempre. Eles, ultimamente, com todas as leis que está acontecendo, eles estão analisando caso por caso. Então tem diferença disso também. Tem. Um Tem. F1, F1 não é considerado residente. então não consegue comprar? Com 5% de entrada, não. Aí quanto que vai? Aí tem que ver. É difícil te responder essa pergunta, porque eu Mas teria uma que analisar. média. Às vezes o F1 passa a ser um for national, porque você não tem uma residência fiscal aqui. Financial, Perdão, for national é o estrangeiro. é muito difícil falar com uma pessoa que ela fala metade português e metade inglês. E eu, metade inglês, a pessoa aqui, a host, não entende muitas palavras. Perdão, eu tô tentando segurar Imagina, ao máximo. Mas sim, o estrangeiro, geralmente, porque o F1 ele não é residente fiscal dos Estados Unidos. Entendeu? Mesmo se deu saída fiscal no Brasil. Mas você não é fiscal daqui, você não tem o social daqui. Gente, olha quantas coisas. Entendeu? Mas se uma coisa mais assim, pra conversar com um accountant, Ah. se existe algum outro jeito. Eu tô te falando assim, geralmente Geralmente. não é uma E lei. por que a senhora não fala sobre tudo isso nas suas redes sociais? É porque eu tô fazendo a mentoria com você pra melhorar. E por que a senhora não cumpriu nenhuma das tarefas dos stories? Porque eu sou aquela aluna, sabe, que senta lá no fundo e só aparece pras aulas. Só aparece, daí não sabe, cheguei aqui. Mas, Carla, eu tô te fazendo essas perguntas justamente para depois a gente utilizar isso nas suas Sim. redes sociais, mas tudo isso é um conteúdo muito grandioso. Sim, A maioria, cara, de quem, digo por mim, né, e tenho certeza que não sou só eu, aham, muitas pessoas não têm noção do que precisa para estar financiando uma casa. claro. Então, eu estava conversando até com uma pessoa ontem que ela é corretora, que Aham. também é minha aluna. Não sei se você conhece, ela chama Márcia. Não sei, pode ser que sim, mas assim, eu teria que. Então, a gente estava conversando ontem, eu estava fazendo uma call com ela, a gente estava conversando. Quando a gente muda para cá, a gente acha que comprar uma casa é um sonho muito distante. Eu nunca paguei aluguel no Brasil. Aham, Então, para mim, essa experiência aqui é a primeira, primeira e não é legal. sim. Não é nada legal. Porque você tem. Apesar que a gente conversou ontem de ser muito comum as pessoas Uhum. pagarem aluguel aqui, para quem nunca pagou no Brasil, você tem a sensação de que está jogando seu dinheiro no lixo. Com certeza. Né? Porque é um dinheiro que não tem retorno. É. No Brasil, o sonho, acredito que aqui também é assim, mas no Brasil, o grande sonho lá é o da casa própria. Sim, aqui também. Aqui também é. É. Mesmo que pagar aluguel é muito Sim. comum, Mas todo mundo tem o sonho. tem o sonho de ter a casa Sim. própria. Porque a gente estava até conversando nos bastidores. Aqui você mesmo deu um exemplo, que você muda muito, as pessoas mudam muito, Sim, né? sim. Aqui de estado, de cidade. E até lugar. quem é proprietário mesmo. A pessoa, o average, a média que a gente fala aqui é 5, 7 anos. Pra mudar. Pra mudar. Yeah. E eu tava falando pra você, eu cresci na casa que eu nasci até eu casar. Não. E depois, Aqui lógico, aí não. eu mudei pra São Caetano mesmo, depois fui pra Santo André, mas não é comum do brasileiro. E eu acho que ele sente um pouco quando. Sim. Ou também sim. fica meio desprendido, eu acho. Aprende a se desprender do local. Sim, eu brinco que às vezes muitas pessoas chegam pra mim e falam assim: ai, Carla, eu esperei 3 anos pra comprar minha casa porque eu nunca tinha. Realmente alguém tinha me explicado. Exato. É o que eu brinco, eu falo assim: se você respira, tem um financiamento pra você. Pode ser que não seja o que você queira no momento, mas tem um financiamento. Algum jeito a gente pode conseguir um financiamento pra você. Entendeu? Então, assim, existem
Milhares, pra você ter uma noção, eu trabalho com mais de 500 bancos. Então, assim, eu tenho um pool de banco enorme. 500? Não que eu trabalho diariamente Sim, com sim, 500, mas sim. eu tenho acesso a 500 bancos. Então, assim, às vezes, e isso que por isso que eu faço muito estrangeiro, porque o estrangeiro, o financiamento do estrangeiro é um financiamento mais diferenciado. Não é igual um tradicional. Então, assim, não é qualquer banco que vai fazer, é muito mais documentação que a gente tem que providenciar para o banco. Então, assim, por isso que eu brinco, eu falo, gente, se você respira, faz uma consulta, me manda os documentos, eu posso te analisar e posso ver que. Ou então, por exemplo, você não está apta para comprar agora. Não quer dizer que daqui a 3 meses, com alguns ajustes, você não vai poder comprar. Num curto espaço de tempo Aham, assim? sim, sim. Às vezes algumas coisas que tem que ajustar, principalmente para quem tem crédito, às vezes tem que melhorar um pouco o crédito, que são coisas que não vai demorar tanto tempo, E como entendeu? que, bom exemplo esse que você deu, se for alguma coisa no crédito, como em tão pouco tempo a gente consegue ajustar? Usando o quê? Ah, então, aí teria que olhar de novo cada cenário de um Tá, jeito, mas tá. assim, às vezes você tem um cartão que tá mais que 50%, a gente Ah, pode reduzir para 30%, entendeu? Existem coisas que são dicas, claro, eu não arrumo crédito, tá, entendeu? tá, tá. Mas existem dicas que a gente pode ser ou te indicar para uma pessoa que arruma crédito que pode fazer as coisas realmente, uma mudança em aspas curta, pode fazer uma mudança enorme no financiamento, numa aprovação do financiamento. Caramba. Uhum. E hoje, no cenário que a gente está hoje aqui, você está tendo dificuldade de aprovação por causa dessas mudanças ou Os não? bancos estão mais Tá bom, cautelosos, mas tá sim. falando. Esse negócio, com essas coisas de imigração, por isso que eu te falei, depende do visto. Eles estão analisando mais coisas, porque assim, eles fazem também análise deles, tipo, a gente fala behind the scenes, né? Por causa que a gente não tem acesso. Além da gente apresentar tudo, eles fazem as análise deles também, o do diligence, né? Como é que fala? Quando. ahn, análise de risco deles Tá, mesmo. tá, tá. Entendeu? Então, assim, existem coisas que a gente está aprendendo conforme as coisas. Porque a mudança está sendo muito rápida. Então, o que eu senti esse ano comparado com o ano passado é que, assim, o tempo de processo de financiamento está um pouco mais lento, porque eles estão demorando mais nessa Tá, análise. tá, tá. Entendeu? Mas, mas como eu te falei, quando eu vou entrar com financiamento no banco, eu tento já providenciar tudo para amenizar essas questões. Porque pensa assim, quando o banco mexe num financiamento para analisar, toda vez que ele colocar a mão dele, ele vai analisar cada vez coisa mais funda. Tá. Entendeu? Então, assim, o quanto mais você mediar, não sei se essa é a palavra Mediação, uma correta. mediação. Aham, quanto menos você apresentar, assim, para eles ficarem questionando, o processo vai mais rápido. Você tá há quanto tempo nesse ramo, tá? Ai, já sabe. Entre underwriter e loan officer, já tá indo aí quase para uns 6 anos. 6 anos você tá Aham, nesse ramo. sim. E você se encontrou nessa. Sim, eu gosto muito, porque como eu te falei, eu uso essa parte minha da auditora, que eu analiso as coisas, e eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer. Pra mim é super gratificante porque eu vou em todos os meus closings, né? Quando a pessoa vai assinar pra pegar a chave, eu tô lá. Geralmente o loan officer não vai, mas eu gosto de ir em todos, porque realmente é onde eu vejo a realização da pessoa. Tanto numa compra quanto no refinanciamento. Porque também, assim, se a pessoa tinha uns juros, sei lá, de 10% e a gente conseguiu refinanciar por Mas uns como que é? 7%, Então, legal isso que você falou. Como que é esse o refinanciamento. isso? É muito comum o refinanciamento aqui nos Estados Unidos. As pessoas refinanciam por N motivos. A maioria por causa de juros. Então, por exemplo, se você comprou um Olha. financiamento. Quando você fez seu financiamento, se o Ah, juros estava, I don't know, vai a 10 e agora está em 7, vai salvar bastante na parcela, né? Ou então você quer tirar um dinheiro, e você tem muito equity na sua casa. O que é o equity? Quando você comprou a casa, ela era 300. Hoje hum, ela vale 350. Então, tá. esses 50 mil que você ganhou, mais o que você pagou do saldo devedor, é o equity da sua casa. É o de quanto dono você é da sua casa. Vamos dizer que Olha. seja essa palavra. Não sei se essa é a palavra Quando você correta. já possui da casa. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas querem alavancar e fazer outro investimento, então eles tiram esse dinheiro, eles vão refinanciar, ou seja, agora, então, assim, a dívida sua não vai ser mais 300, vai ser 350. Mas eles tiram esse dinheiro para fazer um outro investimento. Então, essas Ela são. consegue pegar esse dinheiro para Sim, ela eu pego o capital. Aham, Sério? sim. Mas uma coisa que muita gente me liga e me pergunta é assim: tem custos associados? Claro que tem custo. E também, vamos supor, você está na sua casa já há 5 anos. Quando você refinancia, se você for refinanciar para 30 anos, é como se tivesse, tipo, daquele dia em diante. Então, Tá, tudo que você tá. pagou, cancela.
Porque não conta, porque agora você fez um novo Um financiamento. novo financiamento, mas aí às vezes a parcela cai. Depende do qual o motivo do seu refinanciamento. Se for por causa de juros, sim. Sim. Agora, se for para tirar dinheiro, não, porque vai subir, porque o valor que você tá pedindo emprestado Em vez de é 300, maior. vamos por É 350. maior. Yeah. Mas ela consegue fazer um investimento. Mas ela consegue fazer um investimento. Nossa, Sim. que legal. Ó, tá vendo? Sim, isso é muitas pessoas, muito investidor faz isso. E qual o tempo para fazer esse refinanciamento? Existe um tempo? Depende do tipo do programa, se a casa que você mora é residência, se é investimento, mas geralmente a gente tem que fazer no mínimo são 6 meses que a gente fala. Mas é curto espaço. É, curto, mas assim, não para investidor. Isso é para casa primária. Para Ah. investidor, geralmente é um pouquinho mais, porque os financiamentos de investidor, eles têm um negócio chamado prepay penalty. Se você paga antes do tempo, você vai pagar uma multa para o banco. Entendeu? É porque assim, eles olham financiamento de investidor, tudo business, né? Tudo para gerar dinheiro. Então, assim, se eles estão pensando que eles vão ganhar juros em cima de você nos próximos 30 anos e você reduziu em 3 anos, entendeu? Mas Sério? mas nada que assim, quando eu for apresentar o financiamento para você, a gente vai conversar sobre isso. E eu vou perguntar para você qual que é o seu goal. Você quer ficar com a casa tipo, por 10 anos, por 5 anos, por 2 anos, porque aí com isso, na hora que você for fazer o financiamento, a gente pode realmente analisar a melhor situação para você, para fazer o financiamento para você. Entendeu? Aqui não tem, então, igual no Brasil. Lá no Brasil, que a gente financia a casa por 30 anos pela Caixa. Aham. Eu posso pegar principalmente para quem é CLT, né? Vou dar um exemplo que lá, quando eu comprei meu primeiro O apartamento, que é era CLT? registrado. Ah, então tá. E quem tem o W2? Ok. Registrado. Então, você lá, quem é CLT, tem o fundo de garantia. Que é aposentadoria, não é? depositado- Não, Fundo de não. garantia aposentadoria? Não, a aposentadoria é o INSS, Ah, que é tá. descontado lá de 8 a 15% do salário para sua aposentadoria. Ok. O fundo de garantia é 8% que a empresa sobre o seu salário, Tá. que a empresa deposita numa conta e que você saca quando você é mandado embora, ou para fins de compra de imóvel, doença, coisas assim. Então, a cada 2 anos, você pode pegar o seu fundo de garantia e abater dos juros do financiamento. Então, é como se você estivesse pagando de trás para frente. Sim, mas a parcela continua igual. Tem as duas opções. Ou eu abato dos juros e Aham. a parcela diminui, Aham. ou eu diminuo o tempo de recolhimento e a amortização. parcela continua a mesma coisa. Aham. Então, tem essas duas opções lá. Aham. Aqui existe isso? Existe, mas não é bem assim. Por exemplo, sim, se você recebeu um montante, recebeu 10 mil, o que você pode fazer com ele? Ou você pode refinanciar e abaixar os juros, mas aí vai ter custo de closing costs, que são os custos de financiamento, cartório, County, um monte de coisa. Tá. Ou você paga esses 10 mil e diminui a sua amortização. Então, assim, o que acontece? Você vai pagar as últimas parcelas e vai salvando no final. Mas não tem diferença na parcela mensal. Então, assim, se você quiser Tem a amortização dos juros. Sim, Tá. você só vai abaixar o seu saldo devedor. Mas a parcela não muda. Não muda. Para você mudar a parcela, você tem que refinanciar. Só refinanciando. Sim, sim. Tá, nesse outro caso eu vou abatendo o saldo devedor. Só que na sua O tempo, vai né? diminuir. Tá. Só que assim, se você quiser, como é que fala? Abater o saldo devedor, né? A parcela vai continuar igual, mas você vai. Então vamos supor, se você colocou 10 mil lá, agora você não vai pagar em 30 anos, você vai pagar em 25, I don't know, vai. o que tiver, o que restar. Ou então, quando você for refinanciar para baixar juros, também você pode perguntar para mim, para o loan officer, ok, e se eu refinanciar 25 anos ou 15 anos? Porque também tem essa opção. Você vai fazer um novo financiamento, mas agora, em vez de ser o seu tradicional de 30 anos, você quer fazer com 15. Olha. E às vezes a parcela vai ficar mais ou menos igual, mas vai diminuir 15 anos. Então você acompanha o cliente. Se ele, vamos supor, você conseguiu o financiamento da minha casa. Uhum. Fiquei na casa 3 anos, 4 Uhum. anos. Quero refinanciar, eu procuro você e não o banco. Sim, procura eu. Ah, Você vai receber um monte de carta, porque o banco vai querer te pegar. Mas é sempre bom você ir com o loan officer, porque a gente tem um pool enorme. O pool é que eu digo um leque enorme. Opções melhores. A gente tem, Então, mas o banco. o Porque banco lá tenta. porque Sim. lá no Brasil a gente não tem você. Eu sei, isso é que meus clientes todos falam, mas o que você faz? Eu falo, É. eu sou o meio entre
o comprador e o banco. E se a pessoa não conhece você, Aham. ela pode ir direto no banco? Ela pode, mas os termos de bancos retails que a gente fala, que é banco grande, nem sempre são favoráveis. E eles estão assim, eles têm um set de rules que são muito mais rígidos e eles não pensam que pode existir um outro financiamento para sua posição. Olha. Aham, E também você não vai, você falou que tem aí, vai, 500 opções de 500 bancos. sim. Se eu vou até o banco, no máximo eu não tenho, Você vai ter né? só o que ele vai te providenciar. No vai, que eu conheça É. 2, 3 bancos é o que eu vou. Não vou É. ter esse leque de opções. Exato. A gente sempre sugere você sempre buscar um mortgage broker por causa disso, porque a gente tem esse conhecimento e a gente pode ver, baseado no seu profile, qual que realmente é o Lá no melhor. Brasil realmente não É. tem. Lá tem a construtora, Aham. que te indica o banco, e no máximo a documentista. Ah, que Que só ela- pega. Isso, Aham, que ela e vai junta os documentos. Isso, Que aqui isso. chama processing. Aqui também tem. Também Que tem. trabalha junto com o loan officer. Uhum, Trabalha com você. sim. Ah, olha. Sim. Então, olha, a sua função realmente. Que É. legal. Olha quantas diferenças, né? Sim. E você falando tudo isso acaba mostrando que realmente aqui, por mais que lá. Bom, não dá para comparar, né, as duas economias, Sim. né, Brasil e aqui. Mas acaba mostrando que existe mais facilidade de se ter uma casa própria aqui. Sim. E uma outra coisa que, assim, eu sei que não é essa pergunta, mas todo mundo me pergunta. Aqui, eu acho que no Brasil tem um limite de idade de financiamento. Eu acho que sim. Aqui nos Estados Unidos é proibido. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que tem sim, eu acho que é 70 anos. Sim, aqui nos Estados Unidos é proibido. Então, assim, você pode chegar com 100 anos e falar pra mim que você quer fazer um financiamento de 30 anos. Se você qualificar baseado no que eu te falei, salário, no extrato bancário e crédito, eu não posso chegar pra você e falar assim, ah, não, só porque você tem 100 anos, eu não posso fazer um financiamento. Porque é contra a lei. Mas e sai o financiamento de uma Sai. pessoa? Se ele for qualificado, sai. Sai. E se ela morre? Financiamento é quitado? Entra em foreclosure, não é igual ao Brasil. É, porque lá no Brasil tem uma cláusula, Não. né? Aqui não, aqui é diferente. Aí vai pros Aí vai por, eu não sei como fala em português, foreclosure. dependentes. Bancarrota. Bancarrota, aí entra se o dependente quiser entrar, aí entra um processo legal em cima da casa, que é assim, aí tem que ver mais com um lawyer, né, de Mas real estate. a dívida não morre. Não. Lá no Brasil tem É. que ter uma vantagem diferente. Exato. Por ser, é que também, né, um financiamento... Aqui, vamos supor, uma casa de 300 mil. Aham. Com o financiamento, ela vai para quanto? Nos 30 juros, anos, putz. Mais ou menos. Você quer que eu te fale? Eu não sei ao pé da minha, assim, eu não sei, porque eu nunca nem... umas 3 vezes o valor da casa. Então é mais ou menos igual lá. Lá é igual também. Mais ou menos. Mas que nem eu falo para meus clientes, não adianta você ficar pensando Nisso. em 30 anos. Porque a probabilidade de você ficar nessa casa vai ser muito pequena. Lembrando que aqui é normal de 5 a 7 anos todo mundo mudar. Então, assim, o que você tem que olhar, é o que eu falo, é o dinheiro para dar de entrada, se você tem, e a parcela. Se essa parcela é o valor que realmente é um valor que você consegue pagar, né? E tá de acordo, tipo assim, você é aprovada baseada nos números que a gente faz, os cálculos e tal. Não adianta você pensar o quanto você pagaria dali a 30 anos, porque você vai morar em algum lugar de qualquer jeito. Sim, Ou você vai sim. pagar o mortgage de alguém, que é um aluguel, ou você vai pagar a sua casa. Então, o meu aluguel é o mortgage de alguém? Provavelmente. Provavelmente. Caramba! Alguém me falou sobre isso. Sim. Então, é real mesmo. Uhum. E o valor de uma parcela, cá, hoje a média de um aluguel é de 2,5, dependendo da quantidade de quartos, mas vou tirar por base do meu, 3 dormitórios. Hoje eu moro em apartamento, mas estou pesquisando para ir para uma casa. Mas ali onde eu estou pesquisando, o Intergarden, o Indermir, 2,5, 2,700. Uhum. Para financiar uma casa, consigo nesse valor ou acaba sendo maior? Depende do valor da casa que você quer, entendeu? Então, assim, eu sei que nesse último ano os aluguéis deram uma reduzida, entendeu? Então, pode ser que seja um pouco mais alto, porque você tem que lembrar que além de você ter a parcela da sua casa, você tem que pagar o seguro da casa, que é obrigado, quando você tem um financiamento. Sim, você tem que pagar. E você tem que pagar o IPTU. Eu sei que no Brasil é diferente. No Brasil, você acha que paga IPTU uma vez ao ano. Ou você paga mensal, até Aham. você pagar mensal, ou você paga tudo no começo do Então, ano com aqui nos desconto. Estados Unidos, quando você tem um financiamento,
99% você vai pagar embutido na sua parcela. O IPTU? O IPTU e o seguro da casa. Mas como é calculado o valor do IPTU aqui? Então, ele é calculado no valor sempre do ano anterior, Mas tá? é uma porcentagem sobre a casa? É. Tá. Aí, o que acontece? Quando a gente faz uma parcela fixa, o valor da sua parcela vai ser sempre o mesmo. Porém, por causa do Homeowners Insurance, que é o seguro que pode subir, e o IPTU, isso pode fazer que sua parcela suba ou desça. O IPTU é muito alto aqui? Eu não sei comparar com o Brasil. Entendeu? Mas hoje em dia, nem é difícil eu falar porque depende do county, depende o quanto tá crescendo, o lugar que você Mas o compra. IPTU não entra no financiamento. Então, Porque aqui tem a opção de você não colocar. tem a opção. Porém, você passa um pouco mais risco pro banco. Então, o que acontece quando tem risco? É? O juro sobe. É. Sim. Porque a pessoa, ele entende que a pessoa pode não pagar IPTU? E a casa pode ser foreclosed porque não pagou IPTU. Que é Foreclose é foreclosed? bancarrota, é o banco toma de Tá. volta. É, lá também. Aham. Mas lá não é. Não é que você entrou em bancarrota, mas assim, você tá uma dívida muito alta na sua casa, então você pode perder a casa lá por o causa... IPTU a gente paga para a prefeitura da cidade. Aham. Então, a prefeitura, se Aham. você ficar devendo anos, ela pega o imóvel Aqui de você. também é assim, só que acontece, a gente fala que o escrow, que é o seguro e o IPTU, ele é como se fosse um savings account que o banco tem no seu nome. Então vamos supor que você fez um financiamento. Você vai pagar o seu saldo devedor, Tá, você vai tá. pagar o principal e os juros. Tá. É a primeira coisa. Aí, vamos chutar um valor aqui, $2.000, Tá. ok? O seu saldo devedor e o seu principal é 1.500. Então, os outros 500 vai ser o IPTU e o seguro. Todo mês, o seu banco vai recolher esse dinheiro e vai colocar numa conta à parte para você. Aí, em novembro, ele vai pagar o IPTU do seu county do ano que vem, que já saiu o tax bill. E o seu seguro, ele é renovado uma vez ao ano, baseado no de quando você comprou. Então, assim, pode ser que também quando você for renovar o seu seguro, você pega uma pólice um pouco mais barata do que do que você pagava. Essas são as variações que pode ter no seu mortgage. E além disso, a maioria das casas aqui tem Homeowners Association, que é o condomínio. Tá. O condomínio, quando eu for pré-qualificar você, eu sou obrigada. Casa tem condomínio? Geralmente. Se ela tá dentro de um lugar, né? Sim. Se for na rua, não. Não sei. Às vezes, sim. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai fazer o cálculo da sua pré-aprovação, eu vou incluir o seu condomínio na minha parcela. Mas o condomínio nunca é pago junto com o mortgage. Ele é pago separado, direto pro condomínio. Aí, às vezes, é mensal, às vezes é anual. Mas, assim, quando eu for te dar um valor, tipo assim, sua parcela iria ficar em, sei lá, 2.200. Esses 200 é referente ao condomínio, que você não vai pagar junto, mas eu sou obrigada a incluir no meu cálculo. Tá. Mas aí vem uma cobrança à parte. Sim. Caramba, olha quantas coisas. É. E por que que nada disso? Gente, quando eu tô conversando com muitas pessoas daqui sobre o Instagram, sobre a forma de trabalho delas. Nenhuma das pessoas que eu conversei até hoje tem um Instagram onde coloca essas informações. Tanto a corretora, quanto a pessoa que financia, ou falo que os 3 maiores empregos não é emprego, mas empreender aqui de 10 pessoas que a gente conversa, os 3 maiores, corretor, seguro de vida e financiamento. Financiamento é o menor, os 2 maiores corretor e corretor. seguro de vida. Pega o Instagram dessas pessoas, igual eu peguei o da senhora. Por quê? Por que que vocês não têm esse hábito aqui? Porque como que acredito que agora que eu percebo nessas calls que eu tô fazendo, vocês estão começando a entender como que um posicionamento digital é importante, como estar nas redes sociais é importante. Mas por que que até agora, que nem você tá há 6 anos nisso, por que que só agora, como você me conheceu, você falou que já estava trabalhando isso, já entendia um pouco sobre isso, mas nunca te despertou. Porque se hoje, vamos supor, se você, não sei quantos financiamentos, que seja 4 por mês que você tenha, com posicionamento digital, a gente já chegou a conversar sobre isso, você pode chegar a 8, a 10, 12. Por que esse delay de entender a importância das redes sociais? I don't know, não sei.
Ahn, É uma zona de conforto? deve ser, sim, Porque não é você, entendeu? É uma coisa que eu tenho observado muito. sim, Então as pessoas elas vivem de indicação. sim. E eu acho também aqui é muito assim, as pessoas são muito cautelosas, o que vai colocar e depois vai usar contra você. Não sei se também é um pouco da cultura que eu digo, né, de expor tanto na internet isso. Eu não sei, mas eu acho que. Não sei. Não sei te responder essa pergunta. Ou a gente entra na zona de conforto, isso é comum, Sim, isso é comum, é do ser humano, mas lá no Brasil o Instagram ele é muito falado e muito divulgado. Os maiores players de lá sim, faturam pelo Instagram. Hoje o TikTok está crescendo, o YouTube também, é o Instagram mais o TikTok, minto, o YouTube. Mas ainda o Instagram é a máquina de fazer dinheiro. sim, Os maiores players, a gente vê, mesmo empresários grandes estão muito, muito constantes. Dono da CIMED, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J. Esses que eu falo porque é uhum, do digital onde eu trabalho. Mas saber, o dono da CIMED não é do digital, é uma empresa milionária, bilionária, e ele está constantemente, todos os dias, ele está sim, nas redes sociais. sim, E ele não precisava. sim, Ele não precisava, porque ele já é bilionário. Mas ele entende que ali é onde ele se conecta com as pessoas, onde ele sim, humaniza e faz as pessoas conhecer mais ainda a empresa dele. Quando eu cheguei aqui, conforme eu te falei, amanhã faz 1 ano e 2 meses, as pessoas ele não têm essa visão, o empreendedor, o aham, empresário daqui. Ele fica muito preso na indicação, sim, nos encontros presenciais, que aqui a gente tem, se bobear, tem um a cada dia, sim, que a gente já conversou, é importante, mas é uma das vertentes de sim, divulgação do seu negócio, por quê? Por ele ser presencial, você fica preso ali no sim. presencial, né? Você não consegue levar a sua voz mais longe. E aí eu fico falando, cara, mas por que é cultural? Porque o americano em si, ele não usa muito Instagram. Eu acho que é um Ele é mais pouco. Facebook, né? É Facebook e agora é bastante TikTok, né? Agora eles usam TikTok. bastante. Sim. Mas por que essa restrição com o Instagram? Tem um. Não sei. Não. Não sei. Você, como brasileira, eu sei que você estava muito, muito do lado americano, né? Você falou até que ficou um tempo sem convívio muito com brasileiro. Sim. Mas você já usava o Instagram? Eu usava, mas assim, eu não via como uma ferramenta de trabalho. Ah, Pra mim, Instagram é como se fosse antigamente, né? Ah, vou sair, vou viajar, vou postar meus filhos, mas não realmente como uma ferramenta de trabalho. Isso é pra mim. E eu não sei se isso é um pouco, como você falou, um pouco cultural da cultura americana. Porque assim, hoje em dia, muito americano ainda usa o Facebook, nossa. entendeu? Ou então vai direto, tipo assim, a geração nova já vai direto no TikTok. São os mais novos. É. São os mais novos. São os mais Então novos. eu acho que ficou esse gap no meio. E assim, a gente vê que eles estão mais envolvidos no Instagram, mas não como no Brasil. Tá. Eu acho que ainda falta um pouco. E como tá sendo para você? A gente tá aí. Gente, ela já me deixou na mão nas aulas, eu não vou entrar. Mas como eu sei que é o que a gente tem conversado nas nossas aulas. É um hábito que você precisa criar. Se você não tem esse hábito, todo hábito ele demora um tempo para ser criado. Mas como está sendo para você esse processo? Tá sendo bom, mas assim, realmente é 100% fora da minha zona de conforto. Então toda vez que eu vou, que você manda mensagem, já fez seu vídeo, eu tenho que fazer. Então assim, eu acho que pra mim a maior dificuldade mesmo é que eu sou uma pessoa muito crítica. E essa minha mentalidade tem que mudar pra eu começar. Depois que eu começo a fazer o vídeo, tudo bem, eu faço 3, 4, mas até eu fazer esse primeiro vídeo, Você eu já fico. Eu já pensei, já repensei, será que eu faço de novo? Já deletei. Então, assim, eu acho que realmente é esse hábito de eu me destravar, né? De eu conseguir fazer esse primeiro e ver que realmente é uma coisa. E usar como uma ferramenta realmente de trabalho. E não só pra eu postar coisa da sua fotos vida. da minha vida. Yes. Mas acho que eu até falei em um dos nossos encontros, eu há 2 anos e meio atrás, eu também não. Quando você é CLT, principalmente, eu fui CLT 24 anos. Aham. Aí realmente, lá no Brasil, o CLT é muito comum. Sim. Então as pessoas usam ali para passar tempo. Aham. Mas quando você vem pro empreender, que aí foi Sim. mas quando eu fui empreender no físico, que eu tinha os buffets, eu peguei os buffets já com 28 anos de existência Sim. e também eles não, olha só, eles não usavam Instagram.
Porque eles viviam muito, sempre viveu da Da indicação, indicação. do boca a boca do Que buffet. é muito forte aqui também. Que é muito forte. Mas o que eu percebi? Se eu continuasse daquela forma, Uhum, quando eu assumi, eu continuaria atingindo somente aquele público que já conhecia uhum, e um público que não ia pagar o valor que eu estava querendo, as mudanças de brand, de posicionamento que eu implantei, o público que frequentava o buffet até então não pagaria. E foi aí que eu falei, cara, preciso entender disso aqui. com E foi que certeza. eu não gravava vídeo, cara. Sim. Eu era totalmente igual a você. Crítica, não gravava ou fazia só foto. Então, Mais fácil. não é? Aí quando eu comecei a falar, cara, agora eu entrei numa mentoria na época que era um valor agregado, um investimento alto. Sim, Mas eu falei, agora não tem jeito, eu entrei nisso, tem que fazer acontecer. sim, E sim. que é o que eu falo pra vocês, grava e sai correndo. Depois dos stories, depois de 24 horas, vai Aí vai sumir. sumir. Vai sumir. Mas aí eu tive que entender. Eu tive que entender que e foi aquilo que mudou a história do meu buffet. Aham, Quando eu entendi que o Instagram era uma ferramenta de fazer dinheiro. aham. E é isso que eu venho trazer para Sim. vocês. E assim, eu vejo que desde que eu comecei a mentoria, mesmo que você fala que eu não estou passando a minha nota não tá boa, não tá boa, mas eu sinto isso. Às vezes, assim, eu sinto um pouco mais de firmeza e eu não sou tão crítica comigo mesmo quando eu faço vídeo, né? Porque eu falo, não, e como você falou, a informação tá aí. Sim. E eu até andei fazendo uns vídeos de informação, porque muita gente deixa de investir, de comprar, de a sua refinanciar, casa. porque não tem o conhecimento. Então, quantas pessoas está deixando de ajudar por não levar essa Entendeu? informação? Essa semana mesmo, eu tive uns clientes que me ligaram falando, cara, ninguém nunca foi passo a passo igual você tá falando pra mim. É praticamente, eu brinco, né, que eu faço Mortgage 101, que é a primeira aula do Mortgage. Então, assim, realmente, quais são os custos do Mortgage? Por que você precisa? Porque as pessoas... Claro, você tem que entender o porquê que o banco... Porque eles falam, nossa, o banco perguntou tudo e mais um pouco. Realmente, porque o banco precisa entender que realmente você é uma pessoa qualificada para fazer o financiamento. A gente tá falando de 50 mil, de 70 mil, a gente tá falando de 300, 400, 500. Sim, E outra, fora o período... Que aí falam pra mim, mas por que é muito mais rigoroso comprar uma casa do que comprar um carro? Porque o carro... valor agregado e muito outra, menor, né? o banco pode vir pegar, tomar seu carro e levar embora. E Como a que ele vai casa? levar a casa embora? Não é uma coisa que é, né? Então, assim, eu tô me soltando. E eu quero ter eu quero ensinar as pessoas. Porque eu Sim. acho que realmente, uma hora que... Falta A partir do informação. momento que você tem informação, você pode tomar a sua decisão correta baseado na informação que você tem. Tá, cá a gente vai. Já estamos aqui dando 1 hora. Olha como Nossa! passou rápido. Mas em virtude dessa conversa que tivemos, desse seu crescimento, de você entender como o Instagram Aham. também pode você transformar a vida de muitas pessoas que às vezes fica pagando aluguel por muito tempo, Aham. sem ter esse conhecimento, com medo até de arriscar. Eu quero que você olhe para a câmera e deixe um recado para as pessoas que vão ver esse episódio. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o financiamento. Eu quero ensinar mais vocês e eu quero que vocês me sigam no Instagram, porque a minha mentora, Gi, eu vou estar fazendo mais vídeos e realmente o meu goal mesmo é que todos possam adquirir sua casa, porque eu sei que é um sonho mundial, né? Todo mundo que mora quer ter sua casa. Então eu acho que eu vou me forçar mais para poder estar explicando isso para vocês e realmente estar ensinando. E me liguem qualquer dúvida que vocês tiverem de financiamento, eu posso ajudar vocês. O Instagram da Carla vai estar no descritivo do vídeo para vocês seguirem ela e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre financiamento, chamem ela no direct que ela vai dar essa atenção para vocês. Cá, obrigada pela sua presença, foi incrível e assim, eu não sabia de nada do que você falava, do que você falou aqui. Até porque ainda não fui atrás, mas Sim. assim, as informações que você me trouxe já esclareceu coisas para mim que futuramente a gente possa vir conversar. E foi o que você falou, se eu tô aqui e não sabia, quantas milhares de Sim. pessoas você pode ajudar? Obrigada, bom? obrigada por ter me convidado para vir aqui. Imagina. E estamos finalizando mais esse episódio. Um beijo.